Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos falar sobre a marcação a mercado nos títulos públicos do Tesouro Direto e nós pegamos como exemplo as LTNs, ou seja, o Tesouro Pré-Fixado. Por quê? Porque como o Tesouro Pré-Fixado não tem correção pela inflação, fica mais fácil de ver a relação taxa sobe, preço cai, taxa cai, preço sobe, que sempre é inversa, né? Então isso a gente tem que entender direitinho, é sempre ao contrário. Né? Por quê? Porque o que acontece? Esse título ele vai valer lá no futuro, na data de entrega, sempre R$1.000. Então, se a taxa é grande, o valor tem que ser menor. E se a taxa for pequena, como aqui, o valor tem que ser maior. Então, vai ser sempre inverso em relação um ao outro. Então, só antes para a gente deixar bem claro aqui, qual é a taxa a que eu me refiro? É a taxa de rendimento que aparece lá na tabelinha de preços dos títulos do Tesouro Direto. É essa taxa aqui, a taxa dos títulos, tá? Lembrando que cada taxa só pode ser comparada com títulos semelhantes entre si. Então, pré-fixado com pré-fixado, Tesouro IPCA com Tesouro IPCA e Tesouro Selic com Tesouro Selic, que no caso não sofre marcação a mercado. Tá? Então, esse conceito é difícil mesmo, tá? A gente tem... E por que ele é importante? Porque todos os dias o Tesouro Direto muda os valores aqui 3 vezes por dia, tá? Em geral, na abertura, ao meio-dia e às 3h30 da tarde. A abertura lá um pouquinho antes das 10 da manhã, depois por volta do meio-dia, depois por volta das 3h30 da tarde. Então, e muda baseado em quê? Baseado nas negociações dos juros futuros do Brasil, tá? Então ele tem essa marcação a mercado e a gente vai mostrar agora com os gráficos como é que a gente entende isso, e também no final do vídeo, então por favor fique até o fim, a gente vai ver um jeito de driblar isso. Tem 2 jeitos de driblar a marcação a mercado, tá? Então vendo aqui que título é esse? Esse aqui é o Tesouro Pré-2023, tá? Ele agora não tá mais possível da gente comprar, o Tesouro tirou ele do rol, acredito eu por pouca demanda, tá? Por poucas vendas, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu graficamente com esse papel desde que ele começou a ser negociado. Então vejamos aqui, ó. Aqui, ó, 26 de janeiro de 2016, ele estava com uma taxa de 16% ao ano. Bom, hoje em dia esse título está com uma taxa de quanto? Vamos ver aqui. Ele só é possível para resgate, né? Que é o Tesouro Pré-Fixado 23. Ó, hoje ele está com uma taxa de 11,4. Então, 16,59% é uma taxa alta comparada à taxa de hoje. Então, nós temos aqui uma taxa alta e o preço quanto era? Aqui, ó, R$346, um preço bem mais baixo que o preço de hoje em dia. E aí o que aconteceu com a taxa? A taxa foi caindo ao longo desses meses aqui em 2016. Então taxa cai, preço ao contrário sobe, né? Bem tranquilo de ver graficamente. Até aqui a gente tem um movimento contrário. Aqui a taxa subiu um pouquinho, o preço caiu. Sempre ao contrário. Vai fazendo ondinha, né? Taxa descendo aqui, preço subindo. E ao contrário. Aí chegou um momento aqui em que eles se cruzaram, tá? Isso aqui, na verdade, é só um recurso gráfico para a gente entender, tá? Mas esse cruzamento, ele não existe, tá? Só para a gente entender. Cruzou aqui porque parece assim que é um ponto de equilíbrio, né? 12% parece que é uma taxa neutra. Pelo menos é o que a gente pode entender aqui, né? Facilita o entendimento. Aí o que foi acontecendo? Então, taxa e preço ali, os dois correndo na mesma linha, né? A taxa está aqui, né? E o preço está aqui do outro lado. Então, aqui, ó, vendo que em torno de 12%, R$483. Aí o que começou a acontecer com a taxa? Continuou caindo. Certo? Ó, caiu de 12%, agora está 11 e pouco, e o preço do título foi subindo. Subindo. Se encontraram de novo. A taxa subiu, voltou para 12,5, estava 11,4. Aí o preço caiu, estava mais de R$500, agora está 485. E aí o que aconteceu aqui com a taxa? A taxa continuou caindo. Caiu. Mas agora, vejam que eles estão separados.
Então, o que significa isso? Significa que o preço, ele continua dependendo da oscilação da taxa, mas num grau menor, tá? Por quê? Porque passou mais tempo, certo? Aqui já estamos em 2017. Então, ó, preço subindo, taxa caindo, taxa caindo, taxa caindo. Até que a gente chega nesse ponto aqui, que foi o ponto da delação do Joesley Batista, que foi um grande estresse do mercado financeiro. E aí o que acontece quando o mercado financeiro fica estressado? O juro no Brasil, junto com o dólar, sobe. Então, juro e dólar sobem quando há estresse no mercado financeiro. E aí o que aconteceu com a taxa aqui em vermelho? A taxa subiu e o preço, proporcionalmente, caiu, despencou aqui. A taxa disparou em vermelho, o preço caiu, sempre o movimento contrário. É isso que a gente está aprendendo aqui olhando esse gráfico. E é isso que é a marcação a mercado, né? Ou seja, se o juro está muito alto, o preço do título vai ficar muito barato. Se ao contrário, o juro está muito baixo, o preço do título vai ficar muito caro. Então a gente continua vendo aqui, ó. Aí depois foram implementadas, né, medidas e tal, continuou caindo, a taxa voltou a cair, atingiu a mínima aqui, ó, em abril de 2018, 8,87%. Vejam como essa taxa é bem menor que os 16% lá de quando o título começou a ser negociado, certo? Tá? E o preço idem, ó. O preço saiu de 300 e alguma coisa para mais de 800 reais, para 600 reais aqui nesse trecho, tá? Praticamente dobrou, e a taxa reduziu pela metade. Então vê que a relação inversa, como ela é importante, né? Então o que a gente faz aqui, ó? A taxa alta, tu compra barato. Então, taxa alta é bom de comprar o título. Taxa baixa, o título está caro, não é bom de comprar. Aí o que começou a acontecer a partir de abril de 18? Né? Começou a haver tensões no mercado financeiro internacional, tensões com os juros americanos, né? O dólar começou a subir, começou a haver as preocupações com as eleições no Brasil, e aí o que aconteceu? O mercado financeiro ficou mais tenso e a taxa começou a subir. O que aconteceu com o preço? Linha verde está caindo, linha azul está subindo. Olha ali, ó. Chegaram num ponto bem próximo aqui, ó. Claro que não tão próximo quanto a crise lá do Joesley, ó, em que eles quase encostaram de novo, tá? Mas chegaram no movimento próximo. Aí deu uma refrescada, baixou um pouquinho o preço, o preço está subindo, a taxa está caindo, e depois o movimento inverso. Até o cenário atual, eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2018, em que a gente está vendo aí uma progressão das taxas, tá? Esse título aqui, ele infelizmente não está mais disponível para compra, tá? Mas a gente tem um muito parecido que é o 2025 que eu vou mostrar. Por que eu comecei com esse título? Porque ele tem uma história aí superior a quase 3 anos, tá? Então tem uma história longa que a gente pode perceber esses vários momentos diferentes da economia em que as taxas foram diferentes e o que aconteceu com o preço, tá? Mas a gente vai ver outros títulos para a gente ver que isso sempre acontece. É o que eu sempre falo, né? A gente não tem como prever a rentabilidade futura baseado na rentabilidade passada, mas os movimentos econômicos sempre se repetem. E outra frase que a gente tem que lembrar também é que a economia é cíclica. Então há ciclos, e há ciclos no mercado financeiro da mesma forma. Vamos ver aqui, só por curiosidade, o gráfico de um título, de um tesouro pré-fixado que não existe mais, já extinto, que ele ocorreu lá em 2003, quando o Tesouro Direto tinha outras políticas, digamos assim, em que eles ainda lançavam títulos com 6 meses de duração. Então aqui, ó, e vejam como a taxa lá em 2003, olha só, 28% num título pré-fixado, né? Pena que esse título aqui teve uma vida curta, né? Porque olha que taxa, gente, né? 28% hoje em dia, tu jamais vai sonhar com uma taxa dessas, né? Então aqui, ó, em azul escuro o preço do título, né? Vejam que o preço começou lá embaixo, em azul claro a taxa. Aí a taxa foi caindo, preço subindo. Taxa cai, preço sobe, taxa cai, preço sobe. Aqui eles se encontram e aí continua. A taxa continua caindo, o preço continua subindo. Taxa continua caindo, o preço continua subindo. Até o seu valor de entrega, que foi de R$1.000,
e a taxa chegou a menos de 20%. Começou lá acima dos 28%, vejam aqui, ó, e acabou abaixo dos 20%. Então isso aqui foi um dado histórico que eu queria trazer para vocês, que a marcação a mercado sempre aconteceu no Tesouro Direto, sempre aconteceu, e eu acredito que eles não vão mudar isso pelas próximas 5 gerações, talvez até mais, né? Porque é assim no mundo inteiro, é assim nos Estados Unidos, é assim do Banco Central Europeu, é assim que eles fazem o investimento, é assim que o Tesouro Nacional de todos os países do mundo vende os títulos, certo? Ele vende com a marcação a mercado, ou seja, é um risco que o investidor está assumindo, tá? Mas a gente vai falar no fim do vídeo 2 dicas para evitar esse risco, totalmente garantido, tá? Então, por favor, fiquem até o fim do vídeo. Aqui, ó, o Tesouro prefixado 2021, tá? Aqui, então, em azul claro a taxa, em azul escuro o preço, tá? Então, vejam aqui, ó, aqui a taxa levemente caindo, o preço levemente subindo, aí a taxa subiu, aqui, ó, final de 2015 a taxa subiu, ó, 14, 15, acho que chegou a 16, chegou a passar de 16, o que aconteceu com o preço? Caiu, movimento contrário. Tá? Ficou andando de lado um pouquinho, aí subiu mais um pouco, ó, chegou a 16,57, ó, quando o preço, a gente vê aqui na linha do preço, ó, abaixo dos R$500, ó, olha ali, ó, 16%, R$473. Aí a taxa voltou a cair, o preço foi subindo, se encontraram, né, aí a taxa continua caindo, o preço continua subindo, né, se encontraram de novo. Depois a taxa voltou a cair, o preço subindo. Aqui chegou o dia da delação do Joesley. O que aconteceu? A taxa subiu, estava ali em 9,6. Depois a delação do Joesley foi para 11,45. O que aconteceu com o preço? Caiu. Foi de R$715 para 677. Vejam que R$30 dentro de um título que custava 700 e alguma coisa, é praticamente 5%. É uma variação violenta, é uma variação tipo mercado de ações, né? E aí, a partir daqui, a taxa voltou a cair, preço subindo e tal. Agora, em 2018, né, a gente viu a taxa subindo por causa da tensão do ano eleitoral, aí o preço caiu, taxa subiu, o preço caiu e tal, até chegar a setembro, tá? Agora vamos ver aqui o Tesouro prefixado 2025, ó, tá? O 1 de 1 de 2025, ele tem uma vida muito curta, tá? Ele foi lançado em 2018, por isso que a curva não tá nada definida, certo? O que a gente vê aqui, ó? A gente vê que ele começou ali em torno de R$500 com uma taxa de 9%. A taxa está em azul claro, está na linha de baixo. Aqui, ó, tá? Então a taxa foi caindo suavemente, né? Daí o preço ficou lá um pouquinho mais acima. Agora a taxa, aí em abril desse ano começou a subir, mercado tenso, a taxa começou a subir, o preço começou a cair, caiu. Veja que desde o lançamento a taxa desse título estava a menos de 10%, tá? Aí começou a subir até que atingiu o pico aqui no dia 7 de junho, tá? A taxa acima de 12%. Aí oscilou, andou de lado, como se diz, né? Ficou oscilando no mesmo patamar, então de 11,5% e tal, caiu, se encontraram aqui, mas ainda não é definidor, tá? Por quê? Porque a vida, esse título tem muita vida ainda pela frente, tá? Aí o que acontece aqui? Aí a taxa volta a subir, né? A partir de agosto, sobe e vem se mantendo acima de 12%, esse ano abaixo dos R$500, ou seja, até o final da vida desse título, como ele paga 1.000, que é o preço fixo, ele vai dobrar de preço lá no dia do vencimento, 1 de 1 de 2025. E por que a gente sabe que essa taxa de 12% está uma taxa bem interessante agora? Por quê? Porque esse título, desde o seu lançamento, tinha taxa abaixo de 10%. Então a gente vê 10 contra 12, 12 é uma taxa melhor. A gente vê o preço, taxa maior, preço menor. Quanto que estava a taxa aqui? Aqui a taxa estava pequena, ó, o título estava custando R$543. Agora a taxa está alta, está mais de 12% e o título está valendo menos de R$500, certo? Bom, pessoal, então assim, ó, o que a gente pode dizer
para evitar a marcação de mercado. Como é que a gente evita esse estresse de repente cometer algum erro e escolher uma taxa errada aqui na hora de entrar no papel ou de sair? Bom, em primeiro lugar, assim, ó, tu não sai. Tu compra o papel e fica até o vencimento. Por quê? Porque lá no dia 1º de janeiro de 2025, você vai receber os R$1.000 descontados o imposto de renda e a tarifa. A tarifa de custódia da BMF Bovespa. Então assim, ó, vai receber isso aí, né, descontado o teu imposto de renda e não vai ter erro, não vai ter marcação a mercado. No dia da entrega, as taxas se igualam, tá, e não vai ter problema nenhum. E outro jeito de se livrar dessa questão da marcação a mercado é o seguinte: comprar o título que não sofre marcação a mercado. Qual ele é? É o Tesouro Selic. Tá? Quem comprar o Tesouro Selic não precisa se preocupar com isso, porque nunca vai ter essa oscilação. Tá? E aí, assim, algum pessoal aí pode estar pensando torto com o que eu estou falando. Mas por quê? Porque o Tesouro Selic é um investimento muito menosprezado. Mas tem um vídeo, tá? Eu vou deixar no card aqui em cima. Tem um vídeo em que eu mostro que o Tesouro Selic sempre rendeu acima da inflação, dando rentabilidade real. Então é um papel que a gente não deve menosprezar, não. Ele é um excelente investimento. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo e bons investimentos a todos. Muito obrigado.